Amém. Eu gostaria de pedir que você se sentasse agora. Por favor. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o shofar. E eu queria passar o vídeo que ficamos devendo ontem. Para que você entenda algumas coisas. Quem não estava ontem, eu vou explicar de novo, rapidamente, porque a palavra hoje é outra palavra, tá bom? Eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo. Você apaga a luz daqui, por favor? Só a primeira aqui. Só a primeira. Senão fica estralando. Legal. Às 6 da tarde e terminou ontem às 6 da tarde também. No início das festas do shofar é tocado, que são as trombetas, feitas de chifre de carneiro. Escute o som. Esse primeiro toque do shofar, ele tem esse nome chamado de tequiá. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus então diz a Moisés como é que ele deveria reunir o povo. Então imagina, 3 a 4 milhões de pessoas, como é que você iria reunir o povo? Como é que você iria fazer com que o povo estivesse todos juntos no mesmo lugar? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha carro de som, não tinha nada para comunicar, televisão, nada. Então, esse primeiro toque, quando as pessoas ouviam, eles tinham que se reunir, porque Deus estava dizendo, é uma santa convocação para que a minha palavra seja falada, para que seja explanado a minha palavra, no caso eles falam Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e então era ali colocado as leis de Moisés, aquilo que Deus tinha dado a Moisés, todos os seus mandamentos, princípios e tudo mais. Então, esse toque é para santa convocação. Seu segundo toque é o Shevarim. O segundo toque, ele tem algo bastante interessante. Nós aprendemos muitas coisas hoje e esquecemos aonde veio a origem delas. Então, quando se tocava dessa maneira, o povo tinha que pegar todo o seu lixo, e levar, porque iria ser colocado numa fogueira, uma grande fogueira, e ia ser incinerado aquele lixo. Então veja que umas 4 milhões de pessoas, lixo, devia ter bastante lixo. E olha como Deus é organizado, como Deus gosta das coisas bem limpas, puras. Então, naquele momento, quando ouvia esse toque, as pessoas deviam vir, pegar todo o seu lixo, e todos queimariam numa grande fogueira. Então eles não saíam do lugar, não havia movimento do acampamento, não se deslocava para um outro lugar sem antes queimar o lixo na fogueira.
Então Deus é bastante específico. Vamos ver a terceira? Esse é o teruá. O teruá, ele tem um sentido bastante interessante. Ele chama o povo para a guerra. Então está dizendo, olha, tem um inimigo aí vindo contra nós, então vamos nos reunir para sair para a guerra. E nessa declaração, vamos sair para a guerra, ali já estava determinada a vitória deles. Então eles não estavam dizendo, ó, vem aqui, vamos lutar, que o inimigo está aí, vamos guerrear, e quem sabe talvez vocês ganhem alguma coisa. Não, o som era dizendo, venham guerrear, porque a vitória já foi dada a vocês. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. O quarto, esse é o Tequiá Guidoá. Ele é bem comprido, é o último. É chamado de a última trombeta. Então eu gostaria de voltar lá no primeiro para depois a gente entender o último. Olha o que eu vou dizer assim, última trombeta. Amém? Então para nós hoje, o que significa? Então tocar no shofar é o início do Rosh Hashanah, que é a virada do ano judaico, que nós já estamos no ano 5776, desde o dia 13 às 6 horas da tarde. Essa festa é comemorada por 2 dias, e aí é tocado o shofar dizendo, começou o ano novo. Começou o ano novo do Senhor. Então eles observavam a lua nova, o sacerdote olhava a lua nova, e eles estavam ali, ficavam vigias observando. Quando a lua nova aparecia no céu, então eles tocavam, o sumo sacerdote dizia, o ano novo chegou. O ano novo chegou. Então para nós hoje, o que significa? Então o primeiro toque não é a convocação? Deus está hoje nos convocando a igreja para se reunir, para unir em força, em oração, em manifestação do poder de Deus, para que a palavra dele seja liberada, para que nada daquilo que está simplesmente guardado lá no céu fique guardado, mas seja revelado, trazendo a palavra revelada a cada coração, a manifestação do poder de Deus. Então Deus está dizendo para a igreja, para o seu povo, entrar em união, em unidade com Ele e unidade entre nós. O segundo toque das leis sanitárias, para queimar o lixo, o que Deus está pedindo para nós? Para a gente tirar todo o lixo da nossa vida, toda a sujeira, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que é descartável, e que às vezes a gente fica acumulando. Não tem pessoas que são acumuladoras e vão acumulando lixo, vão acumulando coisas, não jogam nada, não limpam nada. Então Deus está dizendo para nós que não tem mais momento para acumular coisas da nossa vida, que a gente tem que tirar todo o lixo de pensamentos ruins, de palavras ruins, de atitudes ruins, e levar lá para ser queimado numa só fogueira, na fogueira do fogo do Espírito Santo, que nos purifica, que nos limpa, que nos lava e que deixa a gente totalmente livre de todo mal. Queridos, nós não podemos deixar mais lixo entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida e muito menos dentro da igreja. Deus quer nos purificar com o fogo do Espírito Santo e nós precisamos deixar que Ele faça isso. Então esse é o terceiro toque de uma maneira especial. E o Tequiá Guidoá, que é chamada a última trombeta, você vai entender que Paulo disse ao soar da última trombeta, o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados e transformados. Então a última trombeta para os judeus significa o casamento do Messias com a sua noiva. Isso quer dizer o que para nós? A mesma coisa. É o casamento do Messias com a sua noiva. Diga, eu sou noiva. Eu sou noiva. Jesus é o meu Messias. Então eles têm alguns termos importantes para isso. É chamado de casamento do noivo e a noiva, casamento do Messias, a cerimônia do casamento do Messias, o dia de tocar a trombeta, a tribulação de Jacó, dia do julgamento, o dia de abrir os livros e o dia escondido, a coração do Messias, o dia de lembrança e o nascimento do mundo. Tudo isso significa a última trombeta
para os judeus e para nós também, porque nós cremos no Deus de Israel. Então, queridos, nesses dias que nós estamos vivendo, de Yom Kippur, 10 dias, desde domingo às 6 horas da tarde, até o dia 23, às 6 horas da tarde, o céu está aberto. Eles dizem isso, que o céu está aberto, e isso é fato. É o dia que Deus abriu o livro da vida, e Ele está escrevendo tudo, sobre todas as 7 bilhões de pessoas na face da terra. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai viver, ela vai morrer, ela vai prosperar, ela vai fracassar, ela vai ser curada, ela vai continuar doente, enfermo. O que vai acontecer com essa pessoa? Então, quando nesses 10 dias nós entendemos que precisamos entrar em arrependimento, em confissão de pecados, nós precisamos consertar toda a nossa vida. Se eu tenho uma mágoa com a Rosa, eu vou lá e conserto. Olha, Rosa, é o seguinte, perdoa aí, tá tudo certo, você perdoa? Ah, você me perdoa, eu também te perdoo. Nós temos que realmente nos consertar. Nos consertar. Porque aquilo que eu fizer nesses dias é o que será escrito no livro da vida. Então é dia de conserto, é dia de arrependimento. Nós vamos falar sobre o Yom Kippur hoje. É dia de arrependimento, dia de conserto. Tudo que eu fizer vai voltar para mim 7 vezes mais. E o livro vai ser fechado dia 23 às 6 horas da tarde. E aí, o que tiver ali, ninguém mais poderá mudar. Quando Esther clamou ao Senhor, e Deus livrou toda a nação que estava presa na Pérsia ali cativa. Deus deu livramento e mudou sentença. Era a época de Yom Kippur. Quando Ezequias, Deus disse a ele: você vai morrer, arruma tua casa, você vai morrer. Ele clamou ao Senhor. Eram dias de Yom Kippur. Deus mudou a sentença, deu mais 15 anos para eles. Jonas, nós devemos ler o livro de Jonas todo dia. Você leu o livro de Jonas hoje? Durante esses 10 dias devemos ler o livro de Jonas. Todo judeu lê o livro de Jonas os 10 dias para lembrar, para nunca fazer o que Jonas fez. Porque Jonas foi desobediente. E por causa da desobediência dele, 120 mil pessoas poderiam ter morrido. Então, ele, claro, se arrependeu, fez o que Deus mandou, foi meio teimoso ainda, mas fez o que Deus mandou. Então, nós devemos ver. Davi, quando Davi pecou, matou lá Uzias, adulterou, matou Uzias, o marido de Betseba, Deus lançou uma sentença, porque ele mesmo disse: esse homem deve morrer. E ele clamou ao Senhor, tirou suas vestes reais, tirou sua coroa, pôs pano de saco, clamou ao Senhor, e Deus mudou a sentença de Davi. Leia o Salmo 51 que fala sobre esse momento de arrependimento. Então Jesus também fez Yom Kippur, os apóstolos fizeram Yom Kippur, quando fala o dia do jejum, quando a Bíblia fala, lá, se você vai encontrar somente em Atos, o dia do jejum, ele está falando do dia do perdão. Então nós vamos falar sobre isso. Então isso foi todo o resumo da festa das trombetas, tá bom? Amém, queridos? Levítico 23, 27. Levítico 23, 27. O Yom Kippur é o dia da expiação, o dia do arrependimento, o dia de mudar o caminho, o dia da conversão. O que é conversão, queridos? É mudar de religião? É mudar de caminho, mudar de atitude, mudar o seu próprio comportamento, claro, baseado na palavra de Deus, buscando ao Senhor. Ninguém pode mudar a si mesmo se não estiver buscando ao Senhor. Você pode ficar de pé só um pouquinho? Levítico 23, 26. Eu vou ler o 26, que é só para a introdução. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis uma santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que neste dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Amém. Feche os teus olhos e diga: Deus, eu quero aprender
Então abre o meu entendimento para compreender e o meu coração para entender as Escrituras. Querido Senhor, amado Cristo, nós estamos aqui para aprender. Queremos ouvir a sua voz, queremos saber o que o Senhor tem para dizer. Queremos, Senhor Jesus, neste momento, ter, Senhor Jesus, a sua palavra revelada. Então, querido e amado Senhor, Espírito Santo, abre as Escrituras, traga sobre nós esse entendimento para hoje, porque precisamos fazer a tua vontade, cumprir a tua palavra, observar os teus mandamentos e obedecê-los. É o que te pedimos, Pai, para a honra, glória e louvor no santo nome do Senhor. Amém. Pode se assentar, queridos. Nós aqui estamos fazendo um jejum de 7 horas, uma consagração de 7 horas. Estamos orando às 3 da manhã, às 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde. E todos os dias estamos aqui às 8 horas, menos domingo, que será às 7, para manter o horário do culto. Nós estamos buscando ao Senhor. Bom? Então a palavra do Senhor fala sobre o Yom Kippur, que significa dia do perdão. Yom, dia, Kippur, perdão. Então é o dia do perdão. Então nós precisamos aprender que há algo muito forte sobre esse dia. Será no dia 22 para o dia 23, o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então a palavra de Deus mostra que aqui é uma santa convocação, é algo perpétuo, é algo que não é para os judeus, é algo para todos aqueles que creem no Senhor. Porque ainda ele fala em outros textos que até mesmo para os estrangeiros que estivessem no meio deles, que acreditavam no Deus deles, que é o Deus de Israel, deveriam cumprir. Nós somos considerados estrangeiros, os gentios somos estrangeiros. Então é para todos os cristãos no dia de hoje. Então todo judeu, ele vai para a sinagoga no dia do Yom Kippur. E nesse dia, ele é um dia extremamente importante. Ele se coloca diante de Deus, esperando que o Senhor cubra o seu pecado. Que o Senhor traga ali vamos dizer assim, o perdão dos seus pecados vai se cobrir, que Deus não veja mais, para que Deus possa fazer ali uma limpeza na vida dele. Então, naquele dia, nessa época aqui, todo sumo sacerdote, ele tinha que se portar de uma maneira diferente. Todo sumo sacerdote, ele colocava roupas bem coloridas. Bem coloridas. E ele tinha no peito um colar quadrado, com as 12 tribos de Israel, todas coloridas. Ele tinha um turbante colorido, as vestes coloridas. E nesse dia, ele deveria estar somente com vestes brancas, bem simples. Bem simples. Então ele pegava um cordeiro, ele sacrificava aquele cordeiro, ele pegava o sangue daquele cordeiro e ele entrava no Santo dos Santos para colocar sobre o propiciatório, que é a tampa da arca, onde estão os querubins com as asas assim. O propiciatório é a tampa da arca. Então ele aspergia ali. Então ele tinha toda uma cerimônia para entrar ali. Ele tinha que pôr incenso e de uma maneira tão assim intensa que ele não poderia nem enxergar a arca. Ele ia pelo rumo mesmo, porque já estava acostumado a saber onde ela estava. Ele teria que ter uma corda na cintura ou amarrada na perna. Porque se ele morresse lá, ninguém poderia entrar, tinha que puxar o seu corpo. Na sua roupa tinha sininhos em forma de romãs. Então, quando ele se movimentava, os sacerdotes, ele é o sumo sacerdote, o chefe do sacerdote, o sacerdote que estava no lugar santo, ouvia, então percebia que ele ainda estava vivo. Então ali era algo muito forte, e todos os judeus esperavam ali, no templo, observando, esperando que o sumo sacerdote saísse de lá. E eles ficavam ali o tempo todo, até esperar que todo o sacrifício fosse cumprido. Porque se o sumo sacerdote não saísse, significava que Deus não havia encoberto e nem perdoado o pecado deles. E quando então o sumo sacerdote saía, o povo, o pecado foi perdoado, o pecado foi encoberto. Depois, esse mesmo sumo sacerdote pegava um bode e ele simplesmente sacrificava aquele bode e fazia a mesma coisa. Ia lá na tampa do propiciatório, aspergia lá, representando mais uma vez que o pecado estava coberto. Aí ele pegava um segundo bode e ele ia
lá no deserto, na beira de um precipício. Ele punha a mão na cabeça do bode, confessava o pecado de todos e transferia o pecado de toda a nação para aquele bode e depois jogava do precipício. Daí vem a palavra bode expiatório. Entendeu? Porque o bode é que levou a culpa daquilo que não deveria ser, né? Porque inocente ali. Então veja que algo muito forte. Abra aí em Levítico 16, 1. O novilho que o sumo sacerdote oferecia era para ele e para a sua família. O bode era para a nação. Deixar isso bem claro, assim para não ter. No capítulo 16, do 1 ao 14, está falando sobre o dia da expiação. Não vou ler porque é extenso, e nós já citamos aqui algumas coisas que ele já fez. Então, este dia é um dia extremamente importante. Então, quando Deus mostrava ali que aquele bode estava levando o sacrifício, o nome desse bode, o bode expiatório, ele recebeu o nome de Azazel, que é o bode expiatório. Então veja, queridos, olhando lá para o passado, quem é que a gente vê que foi, entre aspas, né, o sacrifício expiatório por nós? Quem foi? Eu não vou chamar Jesus de bode expiatório, né? Mas quem foi aquele que se sacrificou por nós e que levou a culpa por nós? Foi o Senhor Jesus. Por isso que ele é chamado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja, que todas as coisas da Bíblia apontam para Jesus. Todas as coisas, aquilo que os profetas faziam, essas festas, todas elas apontam para Jesus. Então vamos lembrar das 7 festas que você tem ouvido já tem alguns dias. Qual foi a primeira festa? Qual é a primeira festa? Páscoa. Então a festa estabelecida por Deus foi a Páscoa. O que Jesus fez na Páscoa? O que aconteceu com ele? Morreu. Na Páscoa era sacrificado o cordeiro para lembrar a saída do Egito. Lembra? Sacrifica o cordeiro, passa o sangue no umbral da porta. Então Jesus morreu na Páscoa. Ele foi o Cordeiro de Deus sacrificado para que todos nós pudéssemos ter os nossos pecados encobertos, apagados, anulados, literalmente. E aí, qual é o nome da segunda festa? Vamos sair daqui fiados, né, irmãos? Qual é o nome da segunda festa? Pães asmos, que significa pães sem fermento. Fermento simboliza o pecado. Quem foi o pão vivo que desceu do céu, sem fermento, sem pecado? Jesus foi enterrado no dia dos pães asmos, que é o dia seguinte da Páscoa. O dia dos pães asmos é comemorado da seguinte forma: eles pegam, o pai pega um pão asmo, que parece mais uma bolachinha, tipo aquelas bolachinhas cracker, bem fininha, quebra, e ele esconde na casa um pedaço lá daquele pão, e aí ele manda os filhos procurar o pão escondido. E quando o primeiro procura, declara que ele recebeu a bênção. Ele recebeu a bênção por ter encontrado o pão escondido. Aí então ele repartia o pão e entregava para todos, repartindo a bênção sobre todos. E os judeus até hoje, quando comemoram o dia dos pães asmos, o judeu ele quebra e esmiuça o pão, ele põe assim debaixo e depois ele levanta para o céu. Quem é que foi sepultado e depois foi elevado às alturas, senão o Senhor Jesus? Na verdade, Jesus foi sepultado no dia dos pães asmos. Ele foi lá, ficou lá escondido na sepultura, até que então ele foi encontrado. Então a palavra de Deus diz que ainda tem uma terceira festa, a festa das primícias, que é a primeira colheita, os primeiros frutos. Os primeiros frutos eram no dia seguinte dos pães asmos. Quem ressuscitou no dia de primícias? Quem é o primeiro, a primícia de todos que deve ressuscitar? Quem foi o primeiro a ressuscitar? A primícia dentre os mortos.
essa é a melhor frase, como diz a palavra. A primícia dentre os mortos, Jesus. Então as 4 primeiras peças falam a respeito da primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus. As 3 últimas peças, são 7 peças, falam da segunda vinda do Senhor Jesus. Jesus, ele mostra que a festa da trombeta indica a volta dele. Nós aprendemos aqui do tocar da última trombeta do Rosh Hashanah, que é a virada do ano, em que ninguém sabe o dia e nem o mês, não sabe o dia nem o ano, não sabe nada, não sabe a hora, não sabe o dia. Por que não sabe a hora e o dia? Porque quem olha lá no céu para ver a lua nova é o sacerdote que determina. Então, quando a lua nasce, então isso em 2 dias, a festa dura 2 dias. Então por quê? Porque fica esperando a lua nascer. Então não se sabe a hora e não se sabe o dia em que a lua vai nascer e que a última trombeta será tocada. Assim será a vinda do Senhor Jesus. Nós não sabemos o dia e não sabemos a hora, mas que Ele virá, Ele virá. Então a festa das trombetas indica que Jesus voltará na festa das trombetas. A festa das trombetas esse ano já terminou ontem. Jesus ainda não voltou. Então vamos buscar ao Cordeiro, vamos determinar aquilo que Deus tem. Pastor, está dizendo que Jesus, não estou dizendo nem data nem ano, não sou falso profeta. Mas os estudos e os judeus, até os próprios judeus, falam da vida do casamento do noivo no dia das trombetas. Como ninguém sabe o dia e o ano, nós temos que ficar espertinho, bem junto com Jesus, para andar direitinho. E nós temos então a outra festa das 3 últimas festas que faltam, que é o Yom Kippur. O Yom Kippur, aquele que crê em Jesus não vai passar por essa festa. Por quê? Porque estará já na glória, já será arrebatado. Esse será um dia de julgamento para todas as nações, onde os judeus vão se converter a Cristo. Todos os que ficaram, porque tem muitos judeus messiânicos, muitos judeus cristãos, esses que ficaram se converterão a Cristo no dia da tribulação, que são 7 anos. E a última festa, nós vamos participar, que é a festa dos tabernáculos. É quando o Senhor Jesus descerá na Nova Jerusalém, com todos aqueles que estão já na glória, e reinará na terra 1000 anos. Amém? Fala para o teu irmão, eu quero participar das 6 festas. Do Yom Kippur, dessa época, eu não quero não. Mas enquanto isso, nós temos que participar do Yom Kippur hoje, né? Então vamos ver o que Deus tem. Então o dia do Yom Kippur mostra que é o dia em que o pecado é encoberto. No dia do Yom Kippur, Deus pede jejum radical. Você tem, sem beber água, sem comer. E é um jejum que você não pode pôr nada de couro, você não pode pentear o cabelo, você não pode escovar o dente, você não pode tomar banho, você não pode passar perfume, você não pode passar desodorante, escovar o dente nem pensar. É um dia em que, sabe, que você vai se humilhar e se expor diante de Deus. Sem acessar absolutamente nada, é você e Deus. Você pode ler a Bíblia, você pode colocar um louvor, você pode até assistir uma ministração do Senhor, mas é um dia para você e Deus. Neste dia, Deus vai determinar muitas coisas. Todo ano tem o Yom Kippur. O ano passado Deus fez grandes milagres na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu sei que Deus vai fazer sobre você. Porque eu tenho visto uma sede, uma fome de Deus na sua vida muito grande. E não será diferente. Se Deus fez por mim, vai fazer por você. Sentenças serão quebradas. Sentenças serão anuladas. Neste dia, Deus mostra que todos aqueles que andarem em obediência, que andarem em graça na presença dele nesses 10 dias, encerrando no dia 23 e 6 da tarde, Deus vai mudar sentenças. Deus vai anular situações que se repetem de ano em ano. Sabe aquela situação que se repete? Você chega até um determinado ponto, depois você tem que recuar. Sabe aquilo que repete lá no meio da tua família? Ou é divórcio, todo mundo se divorcia. Ou todo mundo morre de câncer. Ou todo mundo tem infarto. Ou todo mundo tem um problema financeiro que não vai para frente. Todo mundo tenta e não vai para frente. Tem gente que chega um patamar financeiro até muito bom, mas de uma hora para outra, do nada, vai ser... Esse tipo de sentença e todas as outras
de homem que não se liberta, de mulher que não se liberta, de vícios, de todo tipo de vício. Porque a gente acha que vício é só o cigarro, a bebida ou uma droga pesada. Mas, gente, tem gente que tem vício de mentir. Tem vício de mentir. Tem vício de grandeza. Né? Então tem muitos outros tipos de vício. Não consegue ficar sem fazer determinada coisa. Tem gente que tem vício no cigarro, tem gente que tem vício no café. Tem gente que tem vício da Coca-Cola e outros refrigerantes. Então, pessoas ali precisam se libertar de situações. Então, Deus quer mudar e quebrar todas essas sentenças neste dia. Deus quer anular toda uma situação que se levanta. Abra comigo Isaías 61. Isaías 61. Foi exatamente o livro de Isaías que, quando Jesus entrou na sinagoga e abriu o livro, ele leu Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus, a conhecer todos os que choram, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que estão em Sião luto, em lugar de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, para a sua glória, e assim por diante. Todo Isaías 61 manifesta o que Jesus veio fazer. E Jesus determinou a libertação de toda uma situação. Jesus levou na cruz toda a maldição. Jesus levou na cruz toda a enfermidade. Jesus levou na cruz todo o mal de toda a terra, todo o pecado, todas as coisas ruins. E quando então nós clamamos ao Senhor, as sentenças são mudadas. Quando nós clamamos ao Senhor, o mal é anulado. Aquilo que se repete, porque, queridos, às vezes existem coisas que entraram na linhagem da nossa família, porque alguém lá atrás fez o que não devia. Ou alguém lá atrás foi amaldiçoado. Então nós precisamos buscar ao Senhor para que a sentença seja quebrada. Às vezes a gente não sabe o que aconteceu há 50 gerações nossas. Se alguém fez alguma coisa errada, ou se alguém sofreu uma situação, que às vezes aquele espírito, que a Bíblia chama de espíritos familiares, fica acompanhando, que são demônios. Mas a Bíblia diz que também o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o teme e o livra. Então nós precisamos reclamar para que nossa vida e a linhagem futura, os nossos descendentes, a geração que o Senhor tem preparado para nós, venha ser abençoado. Então o nosso comportamento vai determinar o legado que eu vou deixar amanhã. Aquilo que eu faço hoje, com as revelações que Deus me dá hoje, vai determinar o legado que eu vou deixar amanhã para o meu filho e assim para os meus netos. Então nós precisamos estar atentos que nesse dia de Yom Kippur, Deus está julgando. Deus está observando e escrevendo. Ele está escrevendo. E eu, com o meu comportamento, é que vou colocar diante de Deus aquilo que pode trazer a Ele o desejo de escrever ou não. Ele está vendo no meu coração que está arrependido. Ele está vendo no meu coração que eu fui lá e consertei porque eu estava errado. Perdoei. Mas é fulano que tem que pedir perdão para mim. A Bíblia diz, vai você e peça. Se algum irmão tem algo contra ti, vai você e se conserta. Não, ele que tem que vir. Vai, coração de pedra, vai. Aí Deus vai escrever mais um ano. Obrigado, Deus. Aí que bonito. É Deus que desejou isso ou eu que coloquei aquilo diante do Senhor? Não, vou lá me consertar. Coração limpo, perdoado e abençoado. Vou ouvir suas orações. Porque se eu não perdoo, Deus também não ouve minha oração. Eu posso berrar, eu posso pular, eu posso construir uma torre, igual a torre de Babel, para tentar chegar lá diante de Deus. Ele não vai atender a minha oração. E se eu não perdoo, Deus não me perdoa. E se Ele não me perdoa, minhas orações são impedidas.
Isso é sério. E perdoar quer dizer desatar. Quer dizer desatar. Então, olha, eu estou magoado com a minha irmã. Estou magoado. Olha o que é. Eu estou com a chave na mão. Senhor, me liberte, Senhor. Ó, Jesus, dá uma aqui, cadeado de surpresa. A chave está onde? Então, quem tem que desatar? Eu perdoo. Eu perdoo. Eu vou abrir. Então, às vezes, a gente é muito cabeça dura, gente. A gente cabeça dura. Mas perdoar não é fácil, pastor. É, sim. Eu aprendi que perdoar é fácil. Difícil é não perdoar. Difícil é ficar amarrado a vida toda. Porque sabe como funciona a falta de perdão? É assim. Eu vou dormir, a última pessoa que eu vou lembrar é ela. Eu abri o olhinho de manhã, a primeira pessoa que vai vir na minha cabeça é ela. Ela não vai para frente, eu não vou, porque nós estamos amarradas espiritualmente. Então, quando eu perdoo, abriu, ó, o anjo vem com a espada e corta aquela amarra, ela prospera, eu prospero. Ai, pastora, mas eu perdoo, mas não esqueço. Perdão não traz unção de amnésia em ninguém, irmãos. Alguém aqui já viu unção de amnésia? Você está entendendo? Você vai lembrar, mas aquilo não vai te ferir mais. Você vai orar para a pessoa e falar, é benção. Você já fez alguma coisa, vai embora. E a sua cabeça vai para outro assunto. Entendeu? Agora, vai ficar, mas eu não senti de perdoar. Perdão não é sentimento, é mandamento. Ou você obedece, ou você fica amarrado. É igual amar. Eu não sinto de amar. Não. Amar também já é demais. Mas amar é mandamento. Eu tenho que amar até os inimigos. Não é verdade? Então, nós precisamos entender que Deus está dizendo, você quer perdão? Perdoe e peça perdão primeiro. Porque às vezes tem coisas que a gente também... Hoje, querido, às vezes a gente também é terrível, né? A gente pisa no pé do outro. Desculpa não é perdão. Desculpa aí. Desculpa é quando você pisa no pé do outro só. Mas quando você fere o coração do outro, é perdão a palavra. Eu já desculpei, eu já esqueci. Tem que perdoar. Se possível for, porque às vezes não é possível, você deve se entender com a pessoa. Ir lá e conversar. Há situações que não dá. Há situações que dá. Há situações que você vai e você fala com a pessoa. Mas há situações, queridos, que não dá nem para conviver mais. Aí vem uma outra história, outra situação, caso a caso. Mas, queridos, nós precisamos perdoar. Tem pessoas que precisam perdoar lá desde o passado, pai, mãe, situações que viveram, coisas na escola que passou. Eu mesmo sofri bullying na escola anos e anos e anos, meus pais nem souberam. Só quando eu conto meu testemunho que eles escutam isso. Anos e anos e anos. Então a gente sofre muitas vezes. Só que tem que ir perdoando. Difícil é não perdoar. Pastora, mas eu vou falar da boca para fora? O poder está na palavra. É quando você fala, eu perdoo. Essa é a chave.